Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer esse trocador maravilhoso que as mamães pedem bastante. Vou começar cortando 25 por 23. Eu coloquei duas cores de tecido, né? Uma estampadinha e um liso. Mas também poderia ser uma cor só. Eu uso sempre a manta matelassé. Eu uso aquela mais fina. E passo o tecido e ela fixa bem legal, fica bem estruturado. Eu usei aí, no caso, uma camada de manta matelassé, na mais fina, 80 gramas, mais ou menos. Se eu ver que tá meio grosso, eu tiro uma camadinha. E coloquei também, para dar uma estruturada melhor, uma camadinha de TNT. E aí agora eu vou fazer um quilt reto, né? Vou fazer um matelassado, na verdade. E vou cruzando, aí eu uso sempre essa fita de crepe, né, que eu acho mais fácil do que usar o pezinho. Eu acho que ela, pra mim, não sei porque, eu me adaptei melhor com ela do que com o pezinho da máquina. E aí vou cruzando, fazendo o quilt pra ficar bem fixado o tecido, né, na manta e na estrutura do TNT. Aí já fiz em toda a peça. Agora eu vou refilar esse excesso de manta e TNT. E agora a gente vai fazer o bordado, né? Personalizar. Aí já fiz o bordadinho. E aí agora eu vou fazer o babadinho em volta da abinha. Eu usei aí 4 centímetros de largura para fazer o babadinho. Eu acho que fica mais delicadinho, né? Vou franzir na máquina. Eu não franzi muito fechadinho, deixei ele mais um pouquinho aberto, para não ficar muito frufru. Aí fiz um franzidinho e vou fixando em toda a abinha, né? Na parte na lateral e na frente da aba. Antes eu vou dar uma arredondada nos cantinhos da aba, né? Na parte de baixo da aba. Uso qualquer, às vezes eu uso um cone de linha, que você tiver para arredondar, fazer tudo igualzinho, né? Os dois lados iguais já dá certo. Já cortei. E agora vamos colocar o babadinho que eu fiz, né? Que eu franzi aí. Eu deixo sempre mais ou menos um dedo, uns 2 centímetros antes de colocar o babadinho. Eu deixo uns 2 centímetros ali mais ou menos. Aí vou costurar aí. E aí nessa parte, no começo, eu dou uma dobradinha do babadinho para baixo, para dar um acabamento, para não ficar, né? Dar um acabamento melhor. Deixo mais ou menos uns 2 centímetros, né? E começo já a franzir, colocar o babadinho na abinha do trocador. Deixo uns 2 centímetros também lá no final e dobro o babado para fazer um acabamento. Aí nesse momento a gente corta o excesso, né, de babadinho que sobrou nas duas laterais. Aí veja como que ficou. Agora a gente vai só colocar o forrinho e rebater para ficar viradinho, babadinho pro outro lado. Aí eu cortei um tecido para fazer o forrinho. Eu corto um tecido, também poderia ser liso ou estampadinho mesmo, e coloco por cima, direito com direito, e vou passar uma costura bem aonde eu fiz a costura do babadinho. Eu vou costurar desse lado aí. Corto um pouquinho a mais esse forro para que fique mais fácil na hora da gente costurar ele e não sair do lugar. Passo uma costura em cima da costura do babado e já corto o excesso de tecido que a gente cortou um pouquinho maior, né? Veja, na parte de cima eu deixo aberto para desvirar. Vou refilar todinho em volta, tirar esse excesso de forro. E aí depois a gente desvira e vamos rebater. Vou desvirar a peça agora. O babadinho já vai ficar bem. Aí nesse momento, assim que a gente desvirar, também pode passar com ferro, sempre cuidando do bordado, né, para não grudar. Passa pelo menos do outro lado. E aí a gente já rebateu.
Para fazer agora a alcinha, eu vou usar uma tira de 4 centímetros e uma de 5 por 30. Eu coloco uns 4 centímetros de manta no meio, passo com o ferro para ela grudar um pouquinho. Na verdade, eu quis fazer um detalhezinho no tecido liso, mas poderia ser uma cor só, se quiser, né? E aí, faço uma bainha na parte lisa, que vai ser o detalhe. Fiz uma dobrinha, passei. E agora eu dobro a estampinha e dobro a lisa só para deixar um detalhezinho da estampinha de cada lado do liso. Na verdade, o detalhe aí vai ser no estampadinho, né? Essa abinha é onde a gente vai colocar, essa alcinha é onde a gente vai colocar o botãozinho para fixar na aba. Aí só costurar, rebater perto ali do detalhezinho do verde. Já tá pronta essa alcinha. Ela fica mais ou menos com uns 4 centímetros. Aí a abinha pronta já, rebatida. Na parte de trás também. Aí a gente já faz também uma costurinha aí pra fechar esse lugar que a gente desvirou. Agora para fazer o corpo do trocador, eu uso 45 por 50. Na verdade é 50 de altura e 45 de largura. Eu peguei o tecido estampadinho. Aí, nesse caso, para forrar o trocador, eu uso o bagum ou o blackout também, que eu gosto de usar ele. Aí, uma camada da manta, matelacê. Se ela for da bem grossa, eu deixo só para dar uma estruturada e ficar mais encorpadinho. Se ela for bem grossa, eu faço essa retirada de camada, né? Se for uma manta meio grossa, dá para retirar essa camadinha, ela fica mais delicada, principalmente para pôr no trocador, para não ficar aquela coisa muito larga, muito estufada, né? Na hora que a gente for fechar ele. Ó, fica uma camadinha fina. E aí eu coloco já o tecido, né, do corpo do trocador. Não gosto muito de passar aí, não, para não grudar, ele não é para ele ficar duro. A ideia não é para ficar duro. Se eu passar, eu coloco um bem morninho ferro, somente para ele não endurecer. Fiz um kit aí de uns 5 centímetros também, né, um matelacê reto, já que a peça é maior, no caso o corpo. Eu fiz de uns 5 centímetros, ali mais larguinho. E agora eu já costuro. Agora que eu vou colocar o forro do plástico. Tanto do bagum, né, que às vezes eu uso, ou então o blackout também, que eu gosto bastante, que ele é bem lisinho e fácil de limpar. A gente passa uma costura em toda a volta. Veja aí. Sempre deixando um pouquinho da manta e um pouquinho do forro, né? Que no caso o blackout ou o bagum. Deixa um pouquinho a mais para não ficar difícil na hora de costurar. Tiro o excesso, agora depois de fixar as 3 camadas. Tiro o excesso da manta e do bagum. E o corpinho já está pronto, o corpinho do trocador já está prontinho. Agora a gente vai fixar a aba na parte de cima de 45 centímetros. A gente vai marcar o centro, né? Dobrar, fazer uma dobra, fazer um piquezinho lá. Pode colocar alfinete se não quiser dar um pique, né? Eu dou um piquezinho bem pequenininho, que dê só para identificar onde é. Já coloco a abinha. Também faço essa dobra na abinha. Faço a dobra, marco o meio certinho na aba. E esses detalhezinhos faz toda a diferença para que não fique torto na hora que a gente finalizar, né? Aí eu coloco direito com direito, o direito da abinha com o direito com a estampinha do trocador. E nesse momento também eu vou colocar já a alcinha onde eu vou pôr o botão na hora de fechar. Bem no meio ali, onde fez os 2 piquezinhos, eu vou colocar já a alcinha. Aquela alcinha que a gente fez, né, pra depois na hora de fechar vai dar pra entender melhor. Mas aí eu já coloco ela ali, bem no meio do piquezinho que foi feito, e já coloco também a abinha, sempre direito com direito. Vou passar uma costurinha ali só pra dar uma
uma seguradinha, né, para deixar ela fixada já na hora da gente pôr o viés, não sair do lugar. E é isso, a gente passa uma costurinha aí, fixando a aba no corpinho do trocador e também já colocando a alcinha onde vai ser posto o botãozinho. Aí já tá toda costuradinha, já fixa. A gente vai dar uma arredondadinha, se não quiser também, se você, né, preferir ele quadradinho, mas eu gosto de dar uma arredondadinha bem de leve nos cantinhos do trocador. Se for usar o viés industrial, fica melhor ainda, né, para usar os cantinhos arredondados. Eu faço uma leve arredondada, bem, quase que nem dá para perceber. Mas é melhor para na hora de pôr o viés. Eu uso bastante o viés industrial. Nesse daí eu vou usar da mesma cor do tecido. Então eu vou usar o mesmo estampinho de tecido. Aí eu cortei 4 centímetros para ficar delicadinho o viés e fiz uma dobrinha bem, mais ou menos 1 centímetro. Faço um lado só, fiz uma dobrinha, passei de um lado só. Não igual o viés dos dois lados, mas só de um lado eu dobro. E vou fazer uma costurinha de pé de máquina e depois virar do outro lado usando essa dobrinha que eu passei. Aí a gente começa a costurinha do lado que não está passado, né, que não está vincado com o ferro que foi passado. Eu faço a costura desse lado, porque eu vou dobrar a maioria do tecido do viés, vai ficar para o outro lado, para o lado direito da peça. Aí eu vou usar só um pezinho de máquina, costurar, né, passar todo o viés em volta e depois eu dobro o viés pro outro lado e rebato. Aqui já estamos rebatendo o viés em toda a volta. Veja, ele vai ficar, a parte que a gente rebate vai ser a parte do lado direito do trocador, né, da estampinha. A gente coloca todo o viés. E aí finaliza colocando um botãozinho aí na abinha, veja como que vai ficar. O corpinho, né, a parte de dentro do plástico, a gente faz uma dobrinha de umas 2 vezes e aí agora a gente coloca um botãozinho. Eu sempre uso um botãozinho tic-tac, coloco uma corzinha bem delicada, né, que combine com a estampa e vai ficar esse trocador maravilhoso que as mamães adoram para levar na bolsa. Bastante pedido desses peças, é uma maravilha. Aí o trocador já prontinho e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.